que você abra a Bíblia em Mateus, capítulo 18. Nós estamos, para você que está aqui começando conosco, nós estamos na série Desligue, e hoje é a terceira mensagem dessa série. A primeira palavra que o pastor Tiago ministrou foi sobre você se desligar das coisas do mundo para ter momentos com Deus, onde você realmente ativa o seu modo avião, ou seja, morreu todo mundo e você só está ali para a presença de Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. Semana passada nós tivemos a palavra do Tadeu aqui, falando sobre a necessidade que temos de nos desligar de pessoas e coisas que nos fazem mal, coisas que nos tiram da presença de Deus, pessoas que proferem palavras que não tem nada a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos desligar disso. E eu creio que Deus tem mais uma parte do desligue para nós nessa noite, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 18. Ajude seu irmão que não tem a palavra aí, olha para o lado, para o outro, vê se não tem já aproveita, já fica mais perto dele. 18, fala assim, ó: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Esse versículo, ele é demais. Eu já falei ele muitas vezes, uso ele muito, porque eu acredito que Mateus 18, ele traz uma chave de poder que Deus entregou nas mãos da igreja. Quem é a igreja aqui? Ou seja, Mateus 18 revela uma chave de poder que Deus colocou na sua mão. Então você, mesmo que pareça não ser tão forte, né, tem uns irmãos e umas irmãs que estão mais magrinhos, pode olhar para o lado, verificar se é o caso do seu irmão ou sua irmã. Eu já vi uns olhando, não, você está fortinho, para ser bem amoroso. Você pode não ser tão fortinho, mas você tem uma chave muito poderosa nas suas mãos. Deus colocou essa chave. E ela se chama o poder de ligar e desligar. Essa chave, ela tem esse poder de ligar ou desligar. O quê? Ela não é uma chave específica, mas ela é uma chave que pode abrir inúmeras coisas em inúmeras áreas. E já que a nossa série aqui é Desligue, nós vamos falar bastante sobre o desligar. E o que significa esse desligar no original, dentro desse texto aqui, que é no grego, significa libertar alguém ou algo preso ou atado, soltar alguém amarrado. Ou seja, quando a palavra diz em Mateus que tudo que nós ligamos na terra terá sido ligado nos céus, ela fala que tudo que nós desligamos, ou seja, tudo que nós libertamos, tudo que estava atado e nós soltamos, é soltado também nos céus. Isso é muito poderoso. A Bíblia não especifica se isso é algo que acontece só nas nossas próprias vidas, se você pode ligar e desligar coisas só na sua vida, ou se você tem o poder de ligar e desligar coisas na vida de outras pessoas também. Aqui não explica, mas o resto da Bíblia vai te mostrar que sim, você tem o poder de libertar tanto coisas na sua vida e a sua própria vida, quanto coisas na vida de outras pessoas. Desligar coisas espirituais também. Mas para que serve isso, Jefferson? Quando você vem para Jesus, você começa a se ligar em inúmeras novas coisas. Você não participava do GC, o grupo de crescimento, agora você participa, você está ligando, se conectando com novas pessoas. Daí você começa o discipulado, você está se conectando com a palavra de Deus.
Daí você se conecta com vários outros irmãos aqui no Atração, você começa a sair com essa galera, você começa a andar, você entra nos grupos de WhatsApp, então durante a semana você está conversando com eles, está mandando piadinha, agora umas piadinhas, né, sem sujeira, tal, mais tranquilas. E até o pessoal na sua casa fala, você está diferente, você não vai nos mesmos lugares, e como é que está acontecendo agora? Você está ficando louco? Algo bem normal. Você vai se ligando, mas quando você começa a se abraçar com Jesus, quer dizer que você está desabraçando inúmeras outras coisas na sua vida. Ou seja, não tem como você começar a caminhar com Jesus sem largar várias coisas. Não tem como você se agarrar com Deus sem se desligar de inúmeras outras coisas do mundo. Quem aqui pode dizer, diante de Deus, eu já estou desligando várias coisas do meu passado, na minha vida, depois que eu conheci Jesus? Quem pode falar isso? Já desliguei muitas coisas do meu passado. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus mesmo. Mas quando a palavra de Deus fala que nós temos o poder de desligar, o que nós desligamos aqui na terra também é desligado no céu. Se nós lermos o contexto disso, nós veremos que não é algo que nós fazemos sozinho. Você não consegue desligar as coisas sozinho. Você tem que desligar como igreja, ou os próximos versículos vão mostrar que pelo menos 2 pessoas podem concordar, mas também vão poder discordar. E por que Deus faz isso? Por que você, talvez, tenha coisas que você faça sozinho, mas via de regra, no reino de Deus, nós precisamos agir em unidade como igreja, para desligar, para libertar, porque Deus quer que você dependa de outras pessoas. Se você caiu aqui na igreja para se livrar de todo tipo de dependência que você tinha dos pais, de trabalho, de outras coisas, entenda que o reino de Deus, no reino de Deus, nós dependemos uns dos outros. Como eu falei antes, ninguém depende, tem tudo de Deus. Deus faz nós dependermos de outras pessoas. Então, se você conhece Jesus e você precisa de uma libertação na sua vida, e eu já te garanto, todos nós precisamos ser livres, precisamos ser libertos de alguma coisa ou outra, ou inúmeras coisas. Nós precisamos alguém para virar a chave com a gente. E é disso que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre a necessidade que nós temos de se desligar e desligar coisas das nossas vidas, no sentido de libertação, e da necessidade que você tem de depender de alguém para isso. E qual é o problema de eu depender de outra pessoa para desligar, para se libertar? O problema é que isso inclui você confessar coisas. E se você quer ser livre de algo, geralmente ninguém quer ser livre de algo bom. Eu quero me libertar de tanto dinheiro que eu tenho, eu não sei o que eu faço, o que eu vou jogar na rua. Ninguém faz isso, né? Eu quero me libertar desse carro importado, Deus o livre, né? Eu quero comprar mesmo, eu nem vou falar nenhum carro aqui, porque vai que o irmão tem e vai ficar triste. Ai meu Deus, esse meu namorado é muito lindo, muito linda, eu quero me libertar dele, preciso de alguém um pouco mais feinho, para eu ficar tranquilo. Incrível, não tem irmão falando assim, né? Nem irmã. Geralmente, nós queremos nos libertar de coisas que nós não gostamos nem de falar para as pessoas, coisas que nós tentamos esconder dos outros, mas nós fomos feitos por Deus para precisar de ajuda. Fala isso para o irmão do seu lado, você foi feito para precisar de ajuda. Por isso, dentro da igreja, Deus estabeleceu a igreja também nos lares, que é o grupo de crescimento. Por isso é tão importante você fazer parte do grupo de crescimento, e se envolver, e se comprometer, e ser alguém ativo lá. Por quê? Porque Deus te chamou
e te colocou lá nesse grupo para você ajudar os outros e para você ser ajudado por eles. Amém? A irmã falou, o GC foi muito bom, o GC mudou a minha vida e tal. Eu posso dizer, o GC, a sigla, não é o que faz a diferença. É olho no olho, é o amor do irmão, é o amor do próximo, o coração dele. Tudo isso você encontra no grupo de crescimento. Então, nós precisamos disso. Então, quer virar uma chave na sua vida, quer desligar algo na sua vida? Conte com o seu grupo de crescimento. Conte com o seu líder. Conte com essas pessoas que estão mais próximas de você. Porque se você não quebrar a barreira, nem mesmo com essas pessoas que estão tão próximas, porque você acha que Deus vai querer quebrar aqui na frente de todo mundo? Deus até pode libertar, quebrar, quebrantar, expulsar o mal, fazer várias coisas aqui no grupo como um todo, e Deus faz isso. Mas eu vou te dizer, é na intimidade que Deus vai operar as maiores mudanças nas nossas vidas. Porque lá não vai ser um dia, lá vai continuar todos os dias. Porque se hoje você sai renovado daqui, semana passada você saiu bem, mês passado você saiu bem, saiba, o velho homem, a velha mulher, ela amanhã vai acordar junto com você de novo. E você vai ter que matar de novo essas vontades para viver a vontade de Deus. Se nós tivermos fé, você tem fé? Se nós tivermos fé, você vai conseguir libertar coisas na vida de outras pessoas. Deus, Ele começa por você, mas Ele não para em você, Ele começa a te usar para libertar outros. Então você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a ser transformado, e você começa a ter o desejo dizendo, Deus, por que o Senhor não faz isso com meu pai, com a minha mãe também? E Deus vai te responder, mas eu quero fazer isso na vida deles, e eu quero usar você para isso. Mas Deus, por que o Senhor não começa a fazer isso na minha empresa, no meu trabalho, na minha faculdade, com os meus professores? E a resposta de Deus, eu quero fazer isso, e eu quero usar você para isso acontecer. Deus te chamou para ser um libertador, você acredita nisso? Amém. Tem dois tipos de pessoa dentro dessa nossa palavra. Na vida, tem dois tipos de pessoa. Tem as pessoas que desligam. Tudo que vocês desligarem terá sido desligado no céu também. Tem pessoas que desligam e tem pessoas que são desligadas. Repita comigo, desligadas e que desligam. O que é esse povo desligado? Vou te explicar facinho. Muito importante. Tem irmão que está falando, o que será que ele estava falando antes? Você é um desligado. Mas o irmão desligado é aquele que está aqui, mas está pensando assim, qual pizzaria que vai ser depois? Oh Deus, será que ela vai? Será que ela não vai? Ou aquele negócio mais infantil ainda, né? Se essa pessoa for, eu não vou. Aquele convite, né? Olha como é que é o irmão que ainda precisa crescer em Cristo. Alguém vem e convida ele, vamos em tal lugar? E ela responde, quem vai? Porque a resposta dela depende de quem vai. O amor ainda não está abrangendo todas as pessoas. Olha, alguns irmãos foram tocados nessa hora, porque ficaram bravos. Foi forte. A pessoa está aqui pensando, para onde nós vamos, para onde iremos, o que acontecerá e tal. Daí o líder do GC marca um ENA. O que a pessoa desligada faz? Vai ser churrasco? Será que vai ser bolo? Será que vai ser... Essa é a pessoa desligada, ela está pensando o que vai comer. Será que a gente vai num lugar legal dessa vez? Porque o último não foi tão legal. Pessoa desligada. Pessoa desligada, está ali de boa, tal, pensando o seguinte, está no momento de oração, ela vai tentar orar, começa a orar, mas daí ela começa a pensar, Deus, será que eu vou casar, Deus? Será que eu não vou casar? Oh Deus, eu não estou conseguindo nem orar porque eu estou nessa angústia aqui agora, Deus, será que eu caso, não caso, compro cavalo?
Isso sem tirar outras preocupações da pessoa desligada. A pessoa desligada sempre está preocupada: será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou ter dinheiro? E eu não estou dizendo que é errado você se preocupar com isso, mas estou dizendo que existe um tipo de pessoa que ela está desligada das coisas de Deus, e ela se preocupa com coisas que a Bíblia já falou: não se preocupe. Deus falou: não andeis ansiosos, porque a palavra de Deus nos deu um método para se livrar da ansiosidade. Ele falou: busquem o reino de Deus e a sua justiça. Por que esse é um método para se livrar da ansiosidade? Porque se você busca o reino de Deus e a sua justiça, o que a palavra de Deus fala? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então quem está fazendo por um lado, fica tranquilo em relação aos outros. Por mais que de vez em quando pergunte: Deus, não esquece de mim. Eu estou trabalhando tanto para ti, tanto na obra, mas não quer dizer que eu quero fazer voto, para ser solteiro pro resto da vida. Deus, está difícil, está na luta, mas eu não estou fazendo voto de pobreza, Senhor. Que não pareça isso. Realmente eu quero prosperar, quero progredir. Glória a Deus, não tem problema. Essa é a pessoa desligada. Sempre está pensando e se preocupando com coisas pequenas, coisas que são detalhes, coisas fúteis, que o Pai já falou: fica tranquilo. Jesus já deu exemplo. A erva do campo está lá, flores não se preocupam, o alimento, os animais não se preocupam, Deus dá, Deus cuida. Imagina vocês, que o Pai ama, que o Pai zela, que são filhos dele, como o Pai não vai se preocupar com vocês? O Pai se preocupa com você, amém? Mas existem as pessoas que desligam. Como assim desligam? Em todos os lugares elas perguntam a Deus: o que eu preciso fazer aqui para cumprir a sua vontade? O que precisa ser desligado neste lugar? Que pessoas que eu preciso mudar a vida delas? Coisas que eu preciso desligar na vida dessas pessoas? Crenças que são limitadoras. O que eu posso fazer para afastar das pessoas as mentiras que elas têm ouvido do inimigo? Essa pessoa, ela desliga. Ela senta do lado de alguém e essa pessoa fala: eu estou tão triste, eu estou mal hoje, e eu estou me sentindo sozinho. E essa pessoa é a pessoa que desliga ela o quê? Dessa tristeza, desse sentimento de abandono, das coisas tristes da vida, porque ela vai começar o quê? A ligar coisas no céu, na terra. Ela tem esse poder, ela vai começar a dizer: calma, fique tranquilo, não fique triste. Tem alguém que te ama muito, o nome dele é Jesus, e ele transmitiu esse amor direto para a minha vida, que também te amo. E você pode confiar, as coisas vão melhorar, se você estiver pertinho desse Jesus tão maravilhoso. Amém? Daí Jesus vai usar os seus braços para abraçar essas pessoas. Jesus vai usar o seu olhar para transformar a vida dessas pessoas. E você vai chegar nos ambientes, você vai chegar na sua casa, e está aquele pé de guerra na sua casa, e o que você vai fazer? Você tem o poder de desligar. Você vai começar já orando: Deus, está amarrado todo inimigo, todo mal nessa casa aqui, está desligado, desconectado todo demônio, todo diabo, tudo de ruim. Pega no saco preto e vai embora. Irmão, faz essas orações meio louca mesmo. O negócio é a gente ter fé. Começar a dizer o que foi falado aqui, quantas besteiras que nós ouvimos e que nós falamos, e que nós precisamos desligar todos os dias. Eu e minha esposa cansamos de desligar as besteiras que a gente fala, e as coisas que nós falamos, inclusive para o nosso filho, as coisas que a vizinha fala para o nosso filho, né? Hoje o Diego, quem não sabe, meu filho Diego, 1 ano e meio, saiu, a vizinha olhou: ai que danadinho esse menino. Daí a gente chega em casa e já cancela todo o mal. Se você não sabe o que é danado, depois você procura no dicionário. Mas não chama isso ninguém disso, tá? E a gente vai desligando, porque nós não somos pessoas desligadas, nós desligamos coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Amém? Mas eu já te falei que você é um libertador, e eu quero que através da palavra de Deus você tenha fé para sair daqui dessa noite começando a libertar tanto a sua vida, mas tudo ao seu redor, em nome de Jesus.
E para isso eu quero que você abra lá em 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5, amém? Encontraram? Vamos começar no versículo 1 e a gente vai lendo a história. Diz assim, 2 Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo? Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, se apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. E voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis, agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? Rapaz, nessa história de Naamã, que é uma história bem conhecida, bíblica, sobre a cura de Naamã, que nem era do povo de Deus, ele era lá da Síria, esse mesmo país onde hoje está em guerra, sofrendo, uma guerra civil terrível. Naamã era de lá da Síria, naquela época, leproso, uma doença de pele. E, irmãos, ele deu ouvidos a uma criada, uma serva, uma escrava, uma menina de Israel. Para um chefe de um exército, de um país, dar ouvido para uma escrava, eu imagino que esse homem estava realmente desesperado, ele estava realmente já próximo da morte, porque ele era alguém com um cargo muito importante, para dar ouvidos para alguém que nem era gente, era um escravo, não era considerado pessoa naquela época. Mas ele deu ouvidos. E se
era muito que ele tinha, ele deu tanto ouvidos àquela fé que a menina tinha nesse profeta em Israel, que ele conversou com o próprio rei, e esse rei mandou cartas para o outro rei. Eliseu entrou na história como profeta. O que eu estou falando para você, essa é uma história que só envolve pessoas grandes, só envolve um rei da Síria, envolve um rei de Israel, um chefe de um exército, e talvez o maior profeta que existia naquela época no mundo, o profeta Eliseu. Só gente top, só gente grande. Mas quem deu início a toda a história, a toda a cura, a toda a transformação, a toda a libertação, quem foi? A menina, a escrava. A fé daquela menina escrava. E essa fé, ela é tão impactante porque ela havia sido levada cativa para um país que não era o seu, para trabalhar num lugar que não era onde estava a sua família. Imagina você, se você hoje fosse retirado da sua casa, escravizado, levado para um outro país bem distante, e lá fosse obrigado a trabalhar todos os dias da sua vida sem receber nada. Talvez o que você sentiria pelo seu senhor, aquele que estaria te escravizando, a sua família, seria ódio, raiva. Todos os dias você pensaria um jeito de fugir e voltar para a sua terra. É normal, ninguém gosta de ser preso. Mas essa menina, quando ela foi presa, quando ela foi para casa, quando ela viu o Senhor dela em uma necessidade, o que ela fez foi o quê? Lembrar de alguém que poderia transformar essa história. E tentar gerar fé nesse coração, no coração da senhora dela e do Senhor. Ela tentou ajudar até quem havia prejudicado, escravizado. Você entende isso? Como é difícil alguém fazer bem para quem lhe fez mal? Tem gente aqui que não lava uma louça nem para o pai nem para a mãe, que tantas vezes já trocou sua fralda. Falo por experiência própria de quem troca fraldas. Ou seja, a gente não quer fazer o bem nem para quem fez bem para a gente. Imagina fazer o bem para quem fez muito mal para a gente. Mas aquela menina, ela começou a se tornar alguém que iria desligar na vida de Naamã a tragédia, a doença, e alinhar a vida de Naamã com o único Deus, nosso Deus, o Deus de Israel. Isso é muito impactante, porque se ela usou a fé dela para transformar outras vidas, será que nós também não podemos transformar a vida das pessoas através da nossa fé? Será que você também não pode ser um instrumento de Deus para transformar as vidas que estão ao seu redor? Você crê nisso? Você não é nenhum escravo, graças a Deus. Jefferson, eu sou escravo de Cristo. Glória a Deus, irmão. Sempre tem um religioso, né, que gosta de falar biblicamente que o pregador está errado. Eu sou escravo de Cristo. Glória a Deus, eu também. Todos nós, servos de Cristo. Mas nós não vivemos mais num regime de escravidão. Se uma escrava pôde fazer a diferença tão grande em uma casa, em uma família que lhe era estranha, imagina a diferença que você pode fazer na vida das pessoas que gostam de você, que você gosta dela, na vida dos seus colegas, na vida de trabalho, de faculdade. Mas o que tem bloqueado o nosso poder de desligar, de ligar, de libertar, é o quê? É não falar. É não colocar para fora a fé que está dentro do nosso coração. Irmãos, Eliseu tinha a unção, o poder para trazer cura na vida daquele homem. Se aquela menina não tivesse usado a sua fé e falado, existe um profeta que pode curar o meu Senhor, Eliseu, cheio de dom, cheio de cura, cheio de unção, curaria Naamã? Não. Existia um rei que ia ajudar o seu senhor. Se aquela menina não fala nada, aquele rei não ia mandar carta para nenhum lugar. Se aquela menina não fala, Naamã não ia viajar longe para ser curado em Israel.
O que eu estou te mostrando é que às vezes você pensa assim, eu não vou falar nada de Jesus para essa pessoa, porque eu não sei eu nem orar por ela, e vai que ela precise de uma libertação mais forte, e eu não sei como fazer, e se ela me pedir um conselho, às vezes a pessoa é casada, eu sou solteiro, como é que eu vou dar o conselho? Será que aquela menina se preocupou como Eliseu faria para curar Naamã? Não. Será que aquela menina se preocupou com as relações diplomáticas entre Israel e Síria, que como seria feito a carta de um rei mandado para outro rei? Será que ela se preocupou com isso? Não. Nós nos preocupamos com muitas coisas quando se trata do reino de Deus, mas a mais importante é o quê? Abra a sua boca. Se você não abrir a sua boca, nada vai acontecer. Eu não consigo dar um bom conselho, nós temos muitas pessoas para dar conselho aqui. Eu acho que eu não consigo ajudar essa pessoa na libertação, nós temos muitas pessoas que podem libertar. Eu não consigo falar com essa pessoa porque ela tem um nível social muito diferente e tal. Vamos encontrar alguém que, se o problema é nível social, a gente encontra. Eu acho que essa pessoa não vai falar comigo, não sei o que. Irmão, para de ter medo. Se você não acredita que as demais coisas são acrescentadas, daí não acredita na Bíblia. Qual a sua desculpa para não falar da sua fé? Qual a sua desculpa para não dar a solução ao seu próximo, que está enfermo, que está triste, que está em depressão? Qual a sua desculpa para não ajudar as pessoas que você sabe que só falta Jesus na vida dela? O mundo inteiro poderia conspirar a favor de Naamã, mas se aquela menina não abrisse a boca dela e falasse, eu tenho fé, existe um homem que pode curar o meu Senhor, nada aconteceria. Se você não falar, olha, o que você está passando na sua vida, eu não posso fazer nada, mas existe um Deus, existe o Espírito Santo, existe Jesus que inclusive morreu por você, que te ama demais. Eu não sei como Ele vai fazer, eu não sei nem o que te falar, mas o que eu posso te falar é que Ele pode todas as coisas, e se você quiser de verdade, Ele vai fazer a diferença na sua vida. O que vai acontecer depois, irmãos, só a história vai revelar, mas o problema é que a gente não tem chegado nem nisso. Nós podemos fazer o melhor evento para chamar nossos amigos que nós queremos apresentar Jesus, podemos fazer as coisas mais impressionantes, mas se nós não fizermos o mais simples, que é abrir a nossa boca e mostrar a nossa fé, nada vai acontecer, nada vai ser desligado na vida dessas pessoas. Aquela lepra nunca teria sido desligada nos céus, se aquela menina não dissesse que aquela lepra poderia ser desligada na terra. Onde está a nossa fé? Pessoas têm morrido, sonhos têm morrido, vidas têm vivido sem um motivo, porque nós não profetizamos, porque nós não falamos, porque nós nos achamos pequenos, porque nós damos desculpas que não sabemos as palavras, como falar, como fazer. Coisas no mundo espiritual, salvações, histórias incríveis, não têm acontecido porque nós não temos falado, aberto a nossa boca e testemunhado aquilo que nós temos vivido. Deus te abençoa, eu te garanto, Deus te abençoa, para que você mostre para os outros o que Deus tem feito na sua vida. Fala isso para o seu irmão, Deus está te abençoando, para você mostrar para os outros. Fala, irmão, não é para você se achar para os outros, é para você mostrar para os outros. Qual a diferença de se mostrar e de testemunhar? Se achar. A mina do lado, irmão, agora eu tenho a minha mina, nunca tive. Deve ser ruim ser solteiro, né? Nem me lembro como era essa época que eu chorava. O irmão mostra a bênção que Deus deu.
Mas o irmão que testemunha fala: glória a Deus, Deus me deu uma mulher de Deus, mas eu quero que isso que Ele fez na minha vida só sirva para uma coisa, te mostrar que Deus também está preparando a sua. Se prepare, vai chegar em breve, você também vai ter. Quer uma princesa? Glória a Deus, vire um príncipe, em nome de Jesus. Já testemunha, já manifesta. Nessa vida que você está levando aí, você não vai encontrar nada nesse nível aí, de bom. Tem irmão que chega, né? Eu nem sei se é testemunho, porque carro depende do jeito que a aquisição do carro é testemunho ou não, né? O cara chega com o carro dentro, está o boleto com 72 parcelas, não é testemunho, né? Você nem tem o que comemorar, comprar um carro financiado. Você adquiriu talvez uma das maiores dívidas da sua vida. O que você vai comemorar disso? Agora você comprou o carro, está ali, quitou, última parcela do financiamento, daí pode comemorar. Daí você está ali, passando com o carro, dizendo, o irmão de bicicleta, né? Ô, irmão, me lembro dessa época que eu tinha que andar de bicicleta. Nossa, meu Deus, caía chuva, era triste. Mas Deus me abençoou. Hoje eu estou aqui. Eu vou até fechar a janela, porque senão o ar-condicionado, assim, ó, está saindo. Zzz, subindo. Dando tchau para o irmão. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos para testemunhar. Passa o irmão de bicicleta, abre a porta. Irmão, próxima vez pede carona que eu te dou. E daqui a pouco Deus vai te abençoar também, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós fomos feitos para testemunhar. Daí você, mas assim, eu estou falando de bens e relacionamento e tal, mas isso não se compara com o maior milagre que Deus faz na nossa vida, que é a transformação do nosso caráter. O maior testemunho que existe é uma pessoa que te conhece a vida inteira olhar para você e dizer, quem é você? Você não é mais a mesma pessoa, você está totalmente transformado. E daí você vai falar assim, ai que legal, beleza, obrigado. Acho que caiu um raio nessa hora na sua cabeça, porque era a oportunidade que Deus te deu para testemunhar. E daí você está ali com a senhora ali, esposa de Naamã, no termo da nossa história, dizendo, meu marido está doente, está quase morrendo, e você sabendo todo o mistério do milagre que pode acontecer, você fala, puxa, que triste, né? Que triste, irmão, você tem a vida dentro de você. A palavra de Deus fala que do seu interior fluem rios de água viva. Falando nisso, semana que vem, vai ser forte. Agora tem o pessoal, aqui eu falei da menininha, você tem que testemunhar. Mas tem o pessoal que não consegue desligar as coisas por causa da atitude de Naamã. Porque Naamã chegou, pessoal, Naamã não se esforçou, vim de tão longe até Israel, ele não se esforçou? Às vezes você é esforçado. Ele não estava disposto a orar a Deus? Estava. Tanto que era o que ele esperava. Poxa, o profeta ia erguer as mãos, invocar ao Senhor, bem religioso, né? Pensei que ele ia fazer aqui um negócio, o reteté muito louco e tal. Não fez? Ô cultinho xoxo, o cara só mandou mergulhar 7 vezes no rio. Se fosse preciso orar, ele orava. Se fosse se esforçar, ele se esforçava. Então, até ofertar, ele ofertava. Levou 6.000 ciclos de ouro, 10 talentos de prata. Cada talento tem 40 quilos, para você imaginar mais ou menos quanta prata ele levou. Ele estava disposto a pagar pela bênção. E às vezes você, essa pessoa, vem no culto, você até oferta, você está aqui orando, você está se esforçando. Mas quando de Deus te pede coisas simples, Deus te dá tarefas simples, você não obedece. Você não se quebranta, não se humilha diante da palavra do Senhor. Porque o problema de Naamã foi o quê? Não se humilhar. Foi não obedecer. Deus usou o profeta e falou, toma 7 vezes banho no rio. Naamã virou as costas e falou, vou embora. Os rios lá do meu beco são muito melhores que o rio daqui. Quero que você entenda que Naamã estava indo embora pelo orgulho. Ele veio de tão longe para desligar algo na vida dele que estavam matando.
Mas como não era o que ele esperava, ele achou que não daria certo. Às vezes você vem num culto, e às vezes não acontece o que você esperava. Poxa Deus, eu estou aqui, eu queria que esse louvor fosse melhor, eu queria que eu chorasse, que eu tremesse, eu queria um pregador um pouco melhor, porque bem hoje que eu vim aqui para ver o pastor, veio o Jefferson. É Deus provando a sua vida, irmão. Às vezes não acontece do jeito que a gente quer, e a gente, poxa Deus, tal. Mas Deus, Ele quer fazer as coisas de um jeito diferente, de uma maneira simples, porque pode ter certeza, Deus Ele trabalha de maneiras impactantes, faz milagres, opera poderosamente, mas isso não é a maioria das vezes. A grande maioria das vezes Deus opera no silêncio e em pequenas atitudes. Às vezes o mais impactante de uma reunião não é o fogo, o poder, a glória, não é nada. É você terminando a reunião, dar um abraço naquele irmão que você estava machucado, estava magoado, e dizer, cara, me perdoa. E ele diz, me perdoa também. Vocês se perdoarem, se abraçarem. E daí, irmão, aquele dia ali já mudou a sua vida em nome de Jesus. Às vezes o mais importante é o que você vai fazer quando você sai daqui de dentro, a resposta que você dá. Irmão, eu poderia dizer para você aqui, dizendo assim, ó, quer mudar a sua vida? Quero! Quer melhorar de vida? Quero! E eu falo assim, então o negócio é o seguinte, você vai jejuar 40 dias e 40 noites. E você vai para o deserto. Mas aqui no Brasil, onde tem um deserto? Te vira, irmão, procura um deserto. E você vai ficar lá orando esses 40 dias. E quando você voltar, você vai ser alguém totalmente diferente. Você vai ter uma nova vida. Tudo vai dar certo. Os seus problemas vão ficar para trás. Capaz de alguém falar isso e as pessoas fazerem. Meu Deus, eu vou para o deserto ficar 40 dias sem comer, sem beber. Vou quase morrer, mas eu tenho certeza que a minha vida vai ser transformada. E isso eu te diria assim, inúmeras coisas que se eu te pedisse, coisas difíceis, na esperança de que você fosse liberto e transformado, você diria, eu faço. E Deus te pede coisas simples, e isso nos mata, porque coisas simples desafiam a nossa fé. Coisas difíceis, Deus tem que fazer, mas coisas simples, porque às vezes Deus está aqui, está te falando assim, começa a acordar mais cedo, filho, para orar. Uma coisa simples. O que isso vai fazer a longo prazo? Transformar a sua vida. Mas qual é o problema? Nem segunda-feira você começa a acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou tirar um tempinho no trabalho. Coisas simples. Deus às vezes te pede assim, começa a tirar um momento, um dia da semana para visitar alguém do seu GC. Não precisa ser alguém desconhecido, alguém lá de longe, não, estou te mandando para a África. Não, começa indo visitar alguém pertinho, o mais perto da tua casa, Deus ainda facilita. Daí tu não vai. Desmarca, remarca, sem marca. Vê o que você faz. Mas você não faz. A falta de efetividade nas pequenas coisas nos limitam no papel de libertador. E falando disso, eu gostaria de dar um testemunho aqui para terminar, de uma pessoa que eu considero uma das maiores mulheres de Deus, talvez do mundo. O nome dessa mulher é Heidi Baker, talvez alguém já tenha ouvido falar desse nome. E eu gosto do testemunho dela para mostrar como você precisa começar do pequeno, do pouco, não ficar... Você pode sonhar com o mundo, com coisas grandes, mas Deus sempre começa com coisas pequenas. A Heidi Baker um dia estava num culto, e a glória de Deus veio sobre a vida dela, tocou a vida dela, e ela sentiu que Deus tinha algo preparado para a vida dela, ela veio à frente, e naquele dia que ela veio à frente, o pregador, lá no Canadá, na mesma igreja que o nosso pastor foi, até mais ou menos na mesma época, que o pastor Eloy foi,
nessa igreja lá no Canadá, onde estava vivendo um grande avivamento. Esse pastor, ele falou assim: você quer Moçambique para Jesus? Deus quer te dar Moçambique para você ganhar para Jesus, você quer? E ela: eu quero. E essa experiência foi muito impactante. Ela ficou 7 dias gritando, chorando. Foi muito forte. E realmente ela foi para Moçambique, e é muito engraçado, porque ela é loira, tem o olho azul, ela vai ser reconhecida em Moçambique, em qualquer lugar, como alguém que não é de lá. E ela foi mandada para Moçambique, e a palavra de Deus para a vida dela era o seguinte: você vai curar cegos, você vai curar surdos, surdos vão ouvir, cegos vão enxergar, você vai ressuscitar mortos. É forte essa palavra, né? E ela recebeu, e ela creu nessa palavra, e ela desembarcou, ela largou sua vida, ela e seu marido foram para Moçambique. Quando ela chegou lá, era um país em guerra, então era muito fácil encontrar cegos. Sabe o que ela fez? Começou a procurar cegos, para orar por esses cegos, e ela encontrou, procurando, 20 cegos, e ela orou por esses cegos. Sabe o que aconteceu? Nada, continuaram cegos. Daí você pode se perguntar: poxa, mas você não falou que a menininha, a diferença foi a menininha falar e expor a sua fé para fora? Ou seja, a Heidi Baker foi lá, ela creu numa palavra, ela falou: eu creio, chegou até a orar, e nada aconteceu. A diferença entre os que desligam as coisas que não estão conforme a vontade de Deus para alinhar, é que se essas pessoas recebem uma palavra de Deus, elas creem e não param na primeira dificuldade, elas continuam. Às vezes você parou na primeira dificuldade que apareceu, e essa palavra te diz nessa hora: continue. A Heidi continuou orando. O que começou a acontecer? Deus começou a curar os cegos. Até um dia em que ela estava orando numa reunião e tinha uma bebê de 8 meses, e essa bebê, ela nasceu sem as pupilas. Muito sério. E ela chamou essa neném, a mãe dela, para frente, e ela pediu para essa mãe chamar a sua filha, orando, e quando ela chamou a filha abriu os olhos, olhou para ela, e surgiram lá, tudo certinho. Ela começou a enxergar aquela menina. Já pensou nisso? Ela não tinha, Deus criou ali na hora. Só que daí ela começou a investir nos surdos. Ela começou a chamar todos os surdos e começou a orar. E os surdos começaram a ouvir. Tanto que um dia tinha um jovem lá que era mudo e surdo, e ela chamou para frente, e ela começou a orar e falar, e Deus curou, e na mesma hora, ele falou Jesus. A primeira palavra da vida dele foi Jesus. E nem preciso te falar que todo mundo começou a ser impactado por aquilo. E depois de tantos anos que ela está lá, não sei se é 10, 12, 20 anos, não me lembro exatamente, ela geralmente vem para o Brasil, a Heidi Baker, mas hoje, Moçambique, um país onde o islamismo é muito forte, a religião muçulmana é muito forte, hoje já tem mais de 1 milhão de pessoas que foram ganhas para Jesus por esse ministério da Heidi Baker. E se não fosse bastante isso, você pode procurar até na internet. Nesses últimos tempos, Deus usou esse ministério para ressuscitar não o morto, eles ressuscitaram 450 pessoas. Ou seja, as funerárias lá estão quebrando, já pensou? Já pensou nisso, irmãos? Mas já pensou se ela tivesse parado na primeira dificuldade? Na primeira oração que ela fez? Como eu cheguei aqui hoje, quem tem dor no braço esquerdo? Já pensou se na primeira dificuldade, só porque eu não tenho uma resposta, eu parasse? E isso é uma palavra de Deus para você que parou na primeira dificuldade, na segunda, na terceira, na milésima dificuldade. Você precisa prosseguir e continuar.